trabalhar o tema compostagem sólida. Bem, o que é compostagem? A compostagem é o processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica contida em restos de origem animal e vegetal, formando o que se designa composto. A compostagem ela propicia um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e melhorando a estrutura dos solos. Se trata de uma técnica agrícola extremamente importante, porque ela consegue equilibrar a relação carbono-nitrogênio de materiais ricos em nitrogênio e materiais ricos em carbono, favorecendo a microbiologia que ataca os tecidos vegetais que formam as plantas e degrada essas moléculas maiores, favorecendo a produção de uma matéria orgânica final que nós chamamos de humus, que é o produto final da decomposição da matéria orgânica, material estabilizado, portanto material prontamente disponível para, quando colocado no solo, liberar nutrientes que vão ajudar no desenvolvimento da planta, que vão favorecer a produtividade vegetal. É indicado por outras razões, que na compostagem nós conseguimos eliminar muitos micro-organismos que são fitopatogênicos ou até patogênicos a homens e a pessoas e animais, porque o processo de compostagem favorece a elevação da temperatura até um certo grau, que elimina completamente a presença de fungos, bactérias, vírus, riquécias, micoplasmas, nematóides, enfim, muitos organismos que ali podem se desenvolver, que são oriundos do esterco sobretudo, né? E que, quando lançados sobre os restos vegetais, favorece a formação de um produto final pelo ataque microbiano a esses tecidos vegetais, favorecendo a liberação então dos nutrientes que poderão ser prontamente absorvidos pelas plantas e de um modo desejável, porque ele se distribui no tempo e no espaço à medida que o processo de decomposição vai acontecendo. Uma parte do material é estabilizado, vai liberando nutrientes, a outra parte está sofrendo ataque, até que esse material esteja efetivamente todo compostado, maduro, pronto para ser utilizado. E aí, esse material estando pronto para ser utilizado, ele pode ser efetivamente utilizado na adubação de plantas. Então, a compostagem é uma técnica muito importante, porque além dela favorecer isso, ela é uma técnica que faz a limpeza ambiental, porque você recolhe os dejetos animais, podem ser suínos, bovinos, caprinos, ovinos, enfim, de aves, e traz também os restos de cultura. O ideal é que esses restos de culturas possam ser triturados, para que eles reduzam o tamanho, para que haja uma redução das frações granulométricas que compõem esse tecido, quer dizer, que a gente tenha um tamanho diminuto para favorecer inclusive o ataque microbiano. Qual a importância da compostagem? Bem, reduz a quantidade de lixo nos depósitos, sejam eles lixo, eu estou me referindo a lixo orgânico, né, que nós podemos efetivamente aproveitar, como por exemplo restos de frutas, restos de flores, restos de culturas, né, dejetos de animais, enriquece a terra com nutrientes para as plantas, né, nitrogênio, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, boro, cobre, enfim, os nutrientes que são necessários para as plantas, evita as queimadas que poluem o ar, claro, né, auxilia na agregação do solo, melhorando a sua estrutura, ajuda na aeração e na habilidade de reter água e nutrientes e soltá-los lentamente para uso das plantas ao seu redor, melhora a drenagem dos solos argilosos e aumenta a retenção da água nos solos arenosos e reduz a necessidade de usar herbicidas e pesticidas, né? Então aqui estão alguns dos aspectos que justificam a utilização da compostagem. Quais são os fatores que influenciam no processo de degradação da matéria orgânica? É importante você saber isso para que você compreenda como fazer uma boa compostagem. Não basta você ter ali os resíduos animais e vegetais, compostá-los num balde, numa caixa, ou mesmo no solo, imaginando que isso por si só é suficiente. Primeiro, é importante equilibrar os materiais ricos em carbono e nitrogênio. O que são os materiais ricos em carbono? Por exemplo, as gramíneas.
são muito ricas em carbono, os capins de modo geral. Então esses materiais são fundamentais para alimentar os micro-organismos. E os materiais ricos em nitrogênio? Os estercos, de modo geral, têm nitrogênio. Então, quando a gente equilibra essa relação carbono e nitrogênio, a gente está favorecendo, né, a formação de um composto de boa qualidade. Esses elementos são necessários para o crescimento dos micro-organismos. E a melhor proporção está em torno de 25 a 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. E aí com um produto final já bem maturado. O monte deve ter maior quantidade de material rígido e fibroso, como palhas, folhas secas e pedaços de madeira, que se decompõem lentamente. E o restante com material como esterco, por exemplo, que vai ser, na verdade, o elemento fomentador do processo da decomposição pela presença de micro-organismos. O oxigênio também é fundamental para os micro-organismos degradantes. Daí a necessidade de se manter a aeração do composto, seja através de material estruturante, gravetos, sabugo de milho, cavaco de madeira, ou fazendo o revolvimento periódico do monte, sobretudo em locais com elevada temperatura, né? Onde você não protegeu a formação dessa meda, desse monte de composto, né? Então é preciso haver um cuidado da relação entre carbono e nitrogênio, é preciso cuidar da oxigenação da meda, onde você está formando o composto. Esse material deve ser revolvido periodicamente, né? E vai obviamente depender, esse período de revolvimento depende muito da natureza e do material, do local onde está e do material. A umidade é importante, pois a água dissolve os nutrientes orgânicos e inorgânicos presentes, tornando-os disponíveis para utilização pelos organismos do solo. Então, em regiões muito secas, você vai precisar irrigar a meda onde você fez o composto. Talvez tenha que irrigar a cada 2 dias, 3 dias, diariamente, depende. Aí vai depender muito da exposição solar e da intensidade da temperatura, né? Mas de modo geral, o composto precisa ter uma umidade para favorecer o ataque microbiano. Calor. O aumento da temperatura no monte é indicativo da atividade microbiana, pois o seu metabolismo gera calor. Então, se estiver muito frio, significa que tem excesso de umidade. Se estiver com a temperatura suportável, significa que está na condição adequada. Se estiver excessivamente quente, liberando fumaça, por exemplo, você precisa molhar, aumentar o teor de umidade, porque aí efetivamente não vai haver também uma boa decomposição. Então há que haver um equilíbrio. Um testezinho simples é você introduzir um vergalhão na meda, 2/3 do vergalhão de comprimento de 1,5 metro, você introduz na meda, depois deixa ele ficar ali por 30 minutos, retira em seguida e pega na extremidade com as mãos. Se você suportar o calor, é porque está com a umidade adequada, o calor adequado. Se você não suportar, significa que esse material precisa ser revolvido, aerado e naturalmente também irrigado. Quando o composto está pronto? Bem, o composto estará pronto para ser usado quando apresentar as seguintes características, né? Coloração preta ou marrom café, consistência granulada, homogênea e sem distinção de cores, cheiro agradável de terra, né? Cheiro azedo, temperatura ambiente, mesmo se for revolvido. Ou seja, se você tiver um material que você introduziu a mão, você revolveu, ele está muito aquecido, então ele não está maturado ainda, porque maturado ele está com a temperatura do ambiente. Volume reduzido a metade ou 1/3 do original, quer dizer, se você tinha uma meda de 3 metros de altura, provavelmente ela deve estar agora com 1 metro de altura, né? Se ela estava com 1,5 metro de altura, então ela vai estar agora com 50 centímetros de altura. Então você reduziu a 1/3 do volume original, porque esse material foi compostado, atacado pelos micro-organismos, sobretudo a parte vegetal, e esse material foi gradualmente reduzido à condição de humus. Como a gente pode fazer? Em composteiras. A composteira é um reservatório que pode ter diferentes formas, um barril, um tonel, ou algum recipiente confeccionado de tijolo, de madeira, tela de arame, enfim. Este reservatório geralmente é aberto no fundo e pode ser tampado em cima para proteger o composto, sobretudo do excesso de chuva, de umidade, né? Nas regiões especialmente que chove. As composteiras são utilizadas em caso de pouco espaço disponível, quando a quantidade de material é insuficiente para a formação de uma leira, por exemplo,
no fundo de sua casa você quer fazer uma horta agroecológica, no colégio você quer fazer uma horta agroecológica, no fundo do posto de saúde, numa comunidade em que poucas pessoas se organizam, porque quando se tratar de áreas maiores, hortas comunitárias ou áreas maiores, aí é preciso que se providencie um pátio muito plano, né, onde haja uma coleta do chorume que eventualmente pode ser liberado dessas medas, e também para garantir que o excesso de umidade seja drenado, né, ou que eventualmente na ocorrência de chuvas também possa haver uma drenagem e não possa comprometer a qualidade do material que você está compostando. Então, o composto pode ser feito de formas muito simples, né, ou até formas mais complexas que envolvam, por exemplo, a movimentação com máquinas agrícolas, quando se tratar de grandes áreas e se tem material suficiente para compostar, como por exemplo bagaço de cana, ou uma área grande com a cultura da banana que sobre muito pseudocaule, que esse material seja triturado e em seguida preparado para uso como composto. Então nós temos muitos materiais aí que podem ser empregados, né? E a banana particularmente é interessante porque ela é rica em potássio, o guandu é rico em nitrogênio, né? Os capins de modo geral são ricos em carbono. Então a gente pode, na verdade, estar construindo um material com a melhor qualidade para... Quando e como se utiliza a compostagem? Bem, a compostagem é uma técnica que a gente recomenda sempre que houver disponibilidade de material. Se for para você comprar, talvez essa técnica fique cara. Então, se você tem a integração lavoura, pecuária, floresta, é a condição ideal para fazer a compostagem. Porque você vai ter o esterco suíno, bovino, caprino, ovino, de aves, você vai ter os resíduos da floresta, você vai ter os resíduos das culturas após a colheita, resíduo de poda, e esse material todo pode ser empregado. Então, fundamental é que você tenha na propriedade material disponível, para que você não tenha que adquirir nada. Aí a gente sempre recomenda 3 situações. Você pode ter uma área grande e adensada de capim de corte, como por exemplo o cameron verde. Aí você vai ter todo o carboidrato que você precisa, ou todo o carbono que você precisa. Você pode ter um banco de nitrogênio, que é uma área com guandu muito adensada, para você ter muito nitrogênio. E você pode ter o banco de potássio, que é, por exemplo, uma área adensada com banana, onde o objetivo não é produzir cachos, mas o objetivo é ter material disponível para você utilizar na compostagem. A gente chama de banco de potássio, banco de nitrogênio e banco de carbono. O ideal é que o agricultor possa dispensar uma certa área na sua propriedade para ter esses materiais. E junto com isso, algumas vacas de leite que ele tenha, ou caprinos, né? Ou a criação de ovinos para abate, enfim, ou aves para postura ou para corte, se ele tem esses animais de alguma forma dentro do sistema integração lavoura, pecuária, floresta, aí o sistema está completo e nós poderemos fazer a compostagem a um custo muito baixo. Bem, agora nós estamos concluindo a videoaula compostagem sólida. Esperamos que você tenha aproveitado bem o que foi abordado durante essa videoaula. Saudações planetárias, até o próximo momento.